Começando mais um programa ao vivo aqui, gente. Tive um probleminha aqui, tive que sair e entrar. Vamos esperar um pouquinho porque a bateria do Fernando tá acabando, ele acabou de me ligar. Mas daqui a pouquinho ele tá entrando. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante aqui. Um minutinho. Hoje vamos entrevistar o Fernando Guimarães, que eu já fiz uma live com ele, inclusive, sobre Shakespeare. E hoje nós vamos falar sobre astrologia. E o assunto de hoje é trauma infantil e dependência química. Vai ser muito interessante. O Fernando vai contar um pouquinho sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo há quase 2 décadas, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, mas ele vai explicar isso para vocês. E vai ser bem interessante. Já já o Fernando está entrando. Vamos esperar aqui um pouco por ele. O celular tá torto? Não sei se tá meio torto aqui. Vou ficar olhando assim para vocês enquanto eu espero o Fernando. Tararam. Gente, cadê o Fernando? Peraí que eu vou ter que abrir a porta. Fernando aqui, Fernando. Gente, eu vou só abrir a porta pro meu gato aqui que ele quer entrar. Vem. Vem cá. Só um minuto, Fernando, só um minuto, gente. Pronto. Olá, Fernando. Cadê você? Deu tudo certo Agora aí? tá o som. Deu tudo certo. Agora estou com som e Pera estou aí. carregando. Um minuto. Pronto. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, umas pessoas entrarem. Carlos Alexandre está sentando. Lá tem os colegas Vem cá. de Boa, minha amiga Selena. Quem é que está aí? Tem mais algumas pessoas. Boa, Mendes, Boa boa. noite, boa noite. Boa noite a todos. Olha, tem até Vivaldi. Nossa, estou emocionado. É, o programa de talk show. E começa assim sempre com a música clássica. Verdade. Não é não? É Mas isso verdade. aí, gente. Vamos esperar mais um pouquinho e já vamos começando. Thaís, Carlene. olá Thaís, tudo bem? É, Obrigado a todo mundo que tá entrando. Carlos, boa noite. Carlos, Carlos também. Colegão. Cabelo do Cal está crescendo de novo. já tá crescendo, tá uma bagunça, tá um corte indefinido, né? É. Mas corte de verão é sempre curtinho, né? É, não fazia tempo que eu fiquei muito tempo sem cortar o cabelo. Eu faço isso, aí eu corto curto, aí eu fico um Ah, ano e eu sei. pouco, um ano e meio, entendeu? Eu Thaís tô de com a boas barba aqui, grande também. Thaís é daqui de Edmonton Barba de também. inverno. Thaís, André. Ah, é o André e o Ivan, amigo nosso. Boa noite, Ivan. Quer dizer, quem mais? Débora. A Débora eu não conheço, mas então, o pessoal está chegando. Acho que a gente pode começar então, né? Para não ficar. Vamos começar? Eu tô aqui, eu tô sem relógio É. aqui, então você controla o tempo também. Não, não. Vamos lá, a gente marca uma hora assim mais ou menos pra falar, mas né, acaba passando um pouquinho e não tem muito problema não em relação a isso. Mas hoje, né, hoje a gente vai falar aqui o Fernando, né, dando aquela introdução novamente que eu estava comentando no começo. O Fernando hoje vai contar um pouco pra gente, né? Eu queria entrevistar ele, chamei ele aqui pra gente fazer essa live. E ele vai falar um pouco sobre. O Fernando é astrólogo, vou querer que você se apresente daqui a pouquinho, Fernando, para quem ainda não te conhece.
O Fernando Tá bom. também é astrólogo. E hoje ele vai falar sobre um trabalho muito bonito aí que ele vem desenvolvendo há quase 2 décadas, né, Fernando? O trabalho? Direta e indiretamente, sim. Sim. É, da astrologia, né, trauma infantil e dependência química. Como é que a astrologia ela pode ajudar, né, nesses quesitos? E é muito interessante, realmente pode ajudar muita gente. Como eu sempre costumo falar, para quem já é meu cliente, né, quem está aqui, ou a Thaís é minha cliente, está aqui, ou outras pessoas que podem assistir depois dessa live, eu vou entrar. Eu sempre falo, né? Porque eu acho que essa questão dos traumas infantis, não só, né, logicamente na vida aqui, na vida real, que a gente, na nossa coexistência aqui, mas no mapa isso reflete muito também, a gente pode ver, né? E hoje o Fernando vai falar um pouquinho sobre isso pra gente, e é muito interessante, e talvez acho que seja até agora uma live, uma das lives mais úteis que a gente vai fazer aqui no canal, realmente. E o Fernando também vem apresentando esse trabalho dele em palestras, apresentou nos Estados Unidos, apresentou em Portugal. Mas, Fernando, eu sei que seu trabalho começou nos Estados Unidos, né? Esse trabalho. Você podia contar pra gente um pouco da sua trajetória, como é que você chegou nisso, como é que você foi parar nos Estados Unidos? Eu não sei se começou lá, quando você morou seus 18 anos. A pesquisa começou lá por vários motivos, porque eu trabalhava, meu último emprego, morei lá 18 anos, meu último emprego foi numa clínica de uma ONG que tinha parceria com esse hospital estadual, que é um hospital histórico em Boston, foi lá na época da pandemia da AIDS, tinha dois hospitais em Boston que trabalhavam, um particular e esse público, né, que Uhum. trabalharam com as vítimas da AIDS, que era uma sentença de morte. Então, ele é um prédio histórico, é um lugar histórico. E eu fiquei muito emocionado, porque quando eu trabalhei, lá como eu comecei com um papel de educador, né, que é minha formação, né, de professor, educador de língua e literatura. Então, eu fui convidado para fazer dinâmicas de grupo na área de espiritualidade, porque eu fazia já alguns trabalhos em Boston sobre yoga, respiração, yoga, cromoterapia, ajudando as pessoas que tinham problema especialmente de ansiedade e depressão, que é o caso de dependente químico. Então, eu fiquei muito emocionado porque eu trabalhei com profissionais das várias áreas da saúde, incluindo serviço social, assistente social, lá tem que se especializa nessa área, dependência química ou de qualquer outra enfermidade, né? E eles, que já na época eram mais velhos do que eu um pouco, com 50 anos ou 60, eles, na sua juventude, com 20, 25 anos, trataram desses pacientes de AIDS. Então, eles me deram em primeira mão aquela vivência. E uma outra coisa que eu tive em primeira mão também com dependentes químicos, que ainda eram os últimos que voltaram do Vietnã, já tinham 65 anos e Muito foram do Vietnã. interessante. Os veteranos. Nossa, os Uhum. veteranos, isso é uma coisa de cinema, sabe? Em primeira mão eu vivia, a gente convivia 8 horas por dia, 40 horas por semana, durante 7 anos, foi muito intenso. Então foi lá que eu fiz, porque eu já tinha um software profissional que me ajudava a fazer os cálculos todos, né? Mas esse meu interesse é muito interior. Inclusive, esse emprego no hospital e depois uma bolsa de estudos em 1980 que eu recebi para uma universidade na Carolina do Norte, eu acho que eu recebi essas oportunidades porque eu tinha no meu currículo já o trabalho como voluntário aqui numa fazenda, numa fazenda de recuperação de dependentes químicos do padre Haroldo Ham, um padre americano que morava aqui, já falecido, faleceu com bastante idade. Agora eu tive na volta dos Estados Unidos, eu ainda tive a oportunidade de ver o trabalho dele, e era uma fazenda numa área rural onde os dependentes químicos trabalhavam na fazenda, plantando, colhendo, trabalhando com as vacas e depois, sabe, rezando e fazendo terapia de grupo. Então, essa minha bagagem me deu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e depois me deu essa oportunidade desse emprego, para você ver aonde vão as coisas, né? Mas o meu interesse sempre teve ligado a essa área, apesar da área ser uma área de saúde, tinha sempre um
viés, uma vaga para quem tinha uma formação pedagógica. E foi lá que eu entrei. Foi nessa oportunidade que eu entrei. Aí eu falei assim, não, eu preciso fazer um estudo astrológico para depois apresentar, porque já tem um colega nosso aqui, de São Paulo, eu já o entrevistei aqui no Instagram, é o Rodrigo Guedes. Ele faz esse trabalho com o mapa astrológico do paciente, então ele faz uma astroterapia com os pacientes, que é uma coisa muito interessante, que ajuda bastante. Eu não cheguei nesse nível de trabalhar com os pacientes lá, porque lá não podia. No hospital não podia misturar religião, a gente fala de espiritualidade, né, o poder superior em geral, mas sem nenhuma religião, sem nenhuma prece específica, e não podia trabalhar com astrologia também. Então, quando eu fazia triagem, às vezes foi muito difícil. Eu entrevistava uma média de 400, 500 pessoas por ano e só conseguia trazer para a clínica 100 a 150 por ano para serem tratados. Bastante. Mas eu conheci muita gente e quando eu podia, perguntava a hora de nascimento, quem sabia me dava, eu fui calculando e fui estudando os mapas. Com base nisso, eu apresentei nos Estados Unidos, depois em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Lisboa. Né? Talvez um dia faça uma apresentação numa live, numa conferência, que seja. Né? Porque, por exemplo, aqui nós estamos num bate-papo, e como eu não... Né, geralmente, quando você está num ambiente astrológico, você vê os profissionais da astrologia, né? Então você mostra os mapas que são anônimos, mas entra muito na intimidade das pessoas. Eu vou falar um pouco da astrologia, disso hoje, mas sem entregar muitas coisas, porque a gente não pode. Se quem é da área astrológica e não tem uma formação médica ou na área de saúde não pode dar diagnóstico, você imagina uma pessoa que está ansiosa porque tem um parente, um amigo que tem dependência química, e depois aqui a gente fala, se tem Júpiter não sei aonde, Plutão, as pessoas saem correndo. Isso não é legal, não é ético, não é certo de fazer. A pergunta... Você concorda? Concordo totalmente. E uma pergunta, você trabalhava diretamente com esses dependentes químicos, né? Mas você chegava no ambiente de trabalho a usar a astrologia? Como é que era isso? Como é que isso era aceito? Não. No ambiente de trabalho eu não poderia usar, se bem que os meus chefes, as pessoas sabiam que eu era astrólogo, né, porque eu falava assim. Né? Tá certinho no celular? Peraí. Opa! Eles sabiam que eu era astrólogo, o presidente da ONG sabia, inclusive ele me deu a hora de fundação da ONG, eu fiz o mapa astrológico da ONG, eu falava para eles, olha, a lua cheia, o eclipse está aí, né? O pessoal vai ficar agitado. Eu dava uma consultoria, eu ainda falava assim, ninguém pode tirar folga nem férias na época de eclipse, porque um monte de clientes vão embora e tem pressão psicológica e um monte de clientes vão chegar. Então a gente precisa de todo o staff aqui. Eles achavam engraçado, mas em 7 anos eu tive a oportunidade de provar que isso era verdade. Então eles aceitavam já. Não, tem a lua cheia, eclipse, ninguém tem folga, porque né, vai entrar gente, vai sair gente. E era fatal. Mas eu não poderia usar isso com os clientes. Então eu não poderia ter usado isso. Esse colega brasileiro, ele usa, né, porque ele trabalha diretamente e ele já foi empresário, teve uma clínica. Era um trabalho que eu gostaria de fazer, mas aí eu preciso ser, né, por exemplo, primeiro, a clínica não pode ter um viés religioso, porque geralmente eles têm preconceito. Então, não sei se está dentro do meu campo, né, sistêmico, a minha missão. Apesar da astrologia não está ligado à religião, está de uma certa forma ligado à espiritualidade, que não é religião, né? Só um minuto. Por que isso aqui está... a religião e também o preconceito é por ser uma coisa... E é uma coisa holística, né? A gente pode chamar... né? Que trata também do corpo sutil. Então, acho que existe um certo preconceito. As pessoas não compreendem. Né? Já tem aquela coisa das pessoas acharem que a astrologia é horóscopo de jornal, né? Horóscopo de signo solar. Também tem isso. Falar, não tem dá para outro tipo definir de ninguém preconceito, pelo sol. né? Astrologia é uma ferramenta muito complexa, né? As pessoas acham fazer um cursinho de astrologia e vão Muito começar complexo. a ler mapa, e não é assim que funciona, não. Né? Não é um discurso exclusivista, mas é muito complexo. Né? A astrologia moderna, então, mostrou... demanda estudo, a todo momento. Demanda estudos, e quem quiser fazer um trabalho multidisciplinar demanda mais estudos ainda, porque você tem que dominar as outras áreas, né? Como a gente fez aquela de literatura, então você tem que Pode dominar falar, a não se área. preocupa não, que eu vou só Simbolismo astrológico, que tem que dominar a literatura,
ou dominar psicologia, ou economia, história. Então, isso é uma coisa interessante que tem que dominar. Mas quem é religioso, porque fala que os planetas, na mitologia, eram os deuses, era um panteão, não é? Politeísta, então eles já não gostam por causa desse tipo de aspecto. Mas como os astrônomos e outros físicos, era mais por ignorância, porque quem começa depois a ler livros sérios de astrologia, vê que não é nada disso, né? Que é uma linguagem, uma arte, uma ciência, uma filosofia, um sistema como outro qualquer. Mas a gente está engatinhando ainda. Né? Sim. E uma pergunta como é que você percebeu que o trabalho infantil estava ligado totalmente à dependência química? Porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso. O trabalho infantil no sentido de que era o trauma infantil. O trauma Né? infantil. O trauma infantil. Porque nas minhas entrevistas, eu fazia entrevista com os candidatos às vagas. Então, preparava assim, eram 9 páginas de perguntas super invasivas, super pessoais, tinha que ter um histórico de saúde, o histórico prisional, o histórico de dependência química, e todas essas coisas. E eu reparava, não é? Eu reparava, perguntava muitas vezes, eu reparava que o início da dependência química, da experimentação, era sempre numa época de pré-adolescência ou de adolescência, em que ele tinha outros aspectos também, dificuldade na vida no namoro, amorosa, familiar, social, tudo. Aí eu perguntava se tinha acontecido alguma coisa mais ou menos naquela época. E aí eles me falavam. Depois eu comecei também a reparar, e eu achei um jeito, assim, estudei algumas técnicas que eu aprendi, para poder dar uma abertura, uma dica de que eu estava aberto, de que eu já tinha visto aquela situação antes, quer dizer, a pessoa não era única com aquele problema, e de que eu estava aberto para falar sobre abuso infantil, abuso físico, emocional e sexual, que criava um trauma, porque eu sabia que eu nem envolvia, não pensava nisso, não coloquei na minha pesquisa, nem podia falar, né? Vidas passadas, de culpar a pessoa. Eu falei, você fez isso para alguém, hoje você está pagando seu carro, você pega. Não, isso não é um momento. A constelação familiar é aberta para isso. Eu acho errado, sabe? Você não pode perdoar o seu agressor antes que você tenha resolvido aquela dor dentro de você, o trauma. Né? Mas isso é outra história, não é? Então eu reparei que todos tinham um histórico de abuso físico, psicológico ou de trauma, de abuso sexual na infância, e eles usavam a droga, qualquer droga, de álcool, a heroína, para diminuir a dor emocional, não se lembrar, eles certeza, não conheciam outros remédios psiquiátricos, né, psicofarmacológicos para poder tratar ansiedade e dependência. Então, eu comecei a dar mais atenção a isso, ver no mapa astrológico o que tinha acontecido nas casas que são referentes à infância. Fernando, me dá 10 segundos, por favor. Tá bom. Ava, por favor, amor. A minha gata tá me enlouquecendo aqui. Coitada, ela quer participar, tá de Não, ela quer entrar, ela quer sair, ela fica nessa. E outra coisa, esse pedestal está me enlouquecendo também. Então vamos tirar ele daqui. Minha bateria já está carregada. Pronto. Estou carregando a minha, porque a gente pronto, falou isso pronto. Chega, ficar mexendo nisso, ou mexo nisso ou presta atenção. Não, tá ótimo. Vamos ainda lá. mais com o Mercúrio retrógrado, nós estamos conversando com o Mercúrio retrógrado. Então a gente tem que honrar o Mercúrio retrógrado tá enlouquecendo. Não tem nem yoga nesse momento, não. Respira fundo. Complicado. Vamos lá. A gente fez uma live no domingo, foi super legal, porque a gente honrou o Mercúrio antes da live. Então deu tudo certo. Graças a Deus, estou confiando nesse. Né? Prossegue. Carlene está falando, gatinhos são assim mesmo. Mercúrio está tenso mesmo. Calma, gente. Tem Mercúrio, tem eclipse no meio, então a gente tem que surfar na boa, viu? Então, tem que ter paciência. Aquilo que tem que ter muita paciência. E eu tive paciência durante esses 7 anos. Era interessante uma proteção espiritual que eu tinha, porque eu ia para casa e eu não levava nada do trabalho. Você entendeu? Porque era pesadíssimo, passagem, 8 horas. Tinha neuroses 1000, psicoses. Às vezes eu saía na sexta-feira e durante o fim de semana eles conseguiam, assim,
um contrabando de drogas e às vezes tomavam uma overdose e morriam. Quando eu chegava na segunda-feira, cadê o cliente? Não estava lá porque tinha morrido no sábado, no domingo. Isso era um choque que eu custei a me adaptar a isso. Até eu E uma chorava. coisa que as pessoas não estão. É o que eu falo, por exemplo, eu vivo numa cidade aqui que é muito fria. E a gente vê uma realidade, né, muito frio o inverno. Né? E a facilidade que as pessoas têm aqui para consumir drogas químicas, que eu falo droga mesmo de verdade, droga química, derivados de ópios, opiáceos, as metanfetaminas. E o índice de viciado aqui na América do Norte é muito maior que no Brasil. No Brasil a gente tem o crack, que é realmente um problema que causa dependência química, né? Tem a cocaína. Mas quando a gente compara essas drogas em relação a drogas que existem aqui, que são os opiáceos, metanfetaminas, não tem nem comparação. A pessoa ela começa a ficar igual o zumbi, ela começa a ficar deformada e vai sendo destruída mesmo. Perde o apetite, uma série de Comete coisas. crime, Porque você destrói vê, família, igual as drogas derivadas assim, da cocaína, no caso, né? Não a folha de coca, porque a folha de coca é assim, um patrimônio, um pacotinho de né, heroína que países dá. andinos. Um pacote de heroína era mais barato que um McDonald's, então qualquer um podia comprar, você entendeu? E ele era perigosíssimo, porque E aqui você vê outra realidade em relação a isso, né? Existe muita. E assim, às vezes não tem essa que é pobre, rico, são todas as classes aqui. A droga está nas escolas aqui, inclusive. Não é que nem no Brasil, você vê, vai numa escola de classe média, não tem. Não, aqui numa escola, num bairro bom, tem garoto que está traficando droga ali dentro. Entendeu? Isso aqui é muito comum aqui. Né? É outra realidade. Tem gente, criança de 13, 14 anos usando droga aqui na América do Norte. Né? E é uma realidade, é um problema social, não se fala muito disso quando você vive aqui, quando você convive aqui, você sabe como é que é, Fernando. Né? não sei. É outra realidade. Porque essa coisa de guerra às drogas não existe, você entendeu? Porque tem muito poderes atrás, né, do tráfico, por exemplo. Então não dá para proibir o que eles faziam nos estados mais progressistas norte-americanos. Eles davam um apoio ao acolhimento e tratamento. E começou a se usar isso mais ou menos há 15 anos atrás, uma técnica chamada de harm reduction, que é a redução de danos. Começou lá na Inglaterra com a população LGBT, ou mais especificamente homem, gay, caucasiano, branco, inglês, etc., né? Em que eles se recusavam a usar camisinha, a fazer tratamento, a fazer os testes e tal. Então começou a se usar essa técnica de não fazer um julgamento, de não fazer uma condenação e ajudá-los a ver o que a gente pode fazer para diminuir o dano que te faz. Então era como lá, as pessoas, inclusive, enquanto eu estava lá, foi abolido o exame toxicológico da urina, você entendeu? Porque ele saía, às vezes trazia a urina de alguém para fazer o teste, era toda aquela na base da mentira, do engano. Então a gente não usava mais isso, era na confiança e dizia assim, você saiu, você usou alguma droga, olha, a gente quer te ajudar, se você usou, tem que fazer desintoxicação ou não, né? E falava assim, olha, se você usa droga pesada, né, e você já usou uma outra antes, como maconha ou qualquer coisa, cigarro, todos fumavam tabaco. É melhor que você passe, vá fazendo esse degradê, né, vai diminuindo o uso ou passando para outras drogas que fazem mal, porque a gente mostrava para eles, todos tinham comorbidade. Entendeu? E casos seríssimos, a gente... E o álcool, né? O álcool acho que é uma droga também que está inserida. É a pior droga de todas, né? Porque é uma das piores. E é lícita, né? Tem gente que bebe todo dia e fala que não é alcoólatra. É alcoólatra funcional, porque o álcool ele está inserido na sociedade, não tem tabu, né? A pessoa que quer parar de beber é super difícil parar de beber, porque todo mundo vai te oferecer, vai ter sempre aquele espírito de porco, vai falar, não, toma só uma dosinha, entendeu? E é complicado. Cigarro é outra. Maconha até tem o seu cunho medicinal. Eu acredito nisso, com certeza. Estão pesquisando, você entendeu? Não, e aqui é legalizado, né? Aqui no Canadá. E eu morei também na Holanda. Né? Mas aqui é realmente legalizado totalmente. Né? Existe um controle muito forte do governo em cima disso. Mas... Tem um colega, o Carlos está falando ali, isso é verdade. Ele disse que tinha usuários que pediam para os vendedores vender aquele thinner ou thinner, né, para cheirar,
as crianças que cheiram cola, você entendeu? Sim, E eu vi o isso comentário era dele. assim, É assim mesmo. eu vi aqui, agora, isso era assim, o trabalho extremista, assim, que colocava as pessoas na beira de um colapso, você entendeu? Porque eles, quando eles chegavam lá, eles já tinham perdido tudo, tinham perdido a guarda parental de crianças, tinham perdido É. emprego, às vezes moravam na rua, e depois nós começamos a trabalhar com o sistema prisional, eles falavam assim, né? Eles eram presos, falavam, você quer ir para a cadeia ou você quer ir para a clínica de recuperação com uma tornozeleira? Eles escolhiam, iam para a clínica era fechada, né? Quer Uhum. dizer, era um sistema maravilhoso. Tinham pessoas dos Estados Unidos inteiro que vinham fazer um estágio, vinham conhecer esse método novo em Boston, que depois passou a ser usado também em São Francisco. E o viciado é uma pessoa como qualquer outra. A gente tem que entender que o viciado, né, Fernando? O Como vício é uma qualquer outro. doença. O vício é uma doença, É. né? E é muito Porque triste, isso, o né? usuário é uma coisa, o dependente é outra. E Uhum. aquele realmente que está assim completamente escravizado é outra. Então, muitas pessoas são usuários, mas eles têm a força de vontade a hora que eles percebem que está fazendo mal, gastando dinheiro, colocando o emprego em risco, a família, o casamento, o divórcio, a criança e tal, eles param sozinhos. A grande maioria consegue. Mas tem outros que já criaram uma dependência, e tem outros que já estavam assim, Uhum. né, na reta final. Raramente eles chegavam aos 50 anos de idade. Uhum. Você entendeu? Porque o corpo não aguentava. Começava a dar E a problemas gente tem renais. que entender uma coisa que, que justamente. O que eu ia falar? Meu Deus, eu Foi pensei. Fabrício, que foi? Ah, que uma coisa que eu preciso falar é porque muita gente não compreende isso, né? O dependente, principalmente quem é dependente, quem é viciado, né, em opiáceo, se ele para de usar, ele morre. Um viciado em heroína, você não pode simplesmente, né, Fernando, tirar a heroína do cara porque É vai como entrar como álcool uma também, né? medicação, morre, morre. O Porque corpo tem da pessoa aqueles. colapsa, Isso, né? isso, tem que ter. Uhum. Então, isso tinha essa tipo de tratamento, né? A metadona, eles trocavam É, a a heroína pela metadona. metadona, tomavam uma dose diária para não poder ter aqueles efeitos e ia tirando aos poucos, né? Mas a gente convivia com eles, eu ficava lá, né? Uhum. Das 8 às 5 da tarde. Então eu ouvia as histórias, eles choravam, era terrível perto do Natal, feriado, porque eles queriam ir para casa, queriam ficar com a família, não podiam, né? Então, às vezes, assim, a gente olhava para a janela do 11º andar, via todo mundo, assim, no fim de semana, fazendo piquenique, a família, eles queriam fazer também. E ele falou, não, vocês não podem sair, vocês têm que ficar no Ventanã. Eles choravam, né? Aquelas coisas todas. Eu comecei a colecionar a Uhum. história deles, você entendeu? E a comparar isso no mapa astrológico. Então, você vê, assim, o trauma básico estava se representando no mapa astrológico, composições planetárias, quadraturas, oposições muito difíceis ao ascendente e ao meio do céu. Podia ser na casa 12 ou na casa 1, com ascendente no meio, ou entre a casa 3 e Uhum. a casa 4, com ascendente com o fundo do céu no meio. Porque, segundo a técnica de direções de arco solar ou de direções simbólicas, esses graus perto do descendente, dos eixos, né, dos ângulos descendente, ascendente e fundo do céu, em primeiro lugar, eles têm a ver com a infância, são os primeiros anos de infância, antes ou depois. Né? No meio do signo, no meio da casa, já são problemas na adolescência, né? Uhum. Quando o planeta. Fala. Não, uma pergunta antes que eu esqueça. Também que eu já vi alguns estudos falando que normalmente a pessoa que ela tem uma tendência ao vício, né? Se a gente pode, porque vamos lá, uma coisa que a gente não pode, né, aqui culpar é a astrologia, né? A astrologia, Não, tem muita pode gente que culpar. coloca, não pode culpar a astrologia, né? Tirar a responsabilidade das atitudes, dos atos, das ações, das reações que ela colhe por causa da astrologia. Mas muitas vezes quando a pessoa tem Plutão na 5, um aspecto desafiador, Netuno, Escorpião ali na 5 também, você acha que tem peixes também, algum envolvimento? A pessoa pode, no período da adolescência, desenvolver ali como um hobbyzinho, né, um consumo de droga que evolui para uma coisa maior? Sim, tem. Netuno se Uhum, encontra bastante, né? Como eu já havia estudos feitos, inclusive aqui pela uhum, astróloga do Rio de Janeiro, eu não fui seguindo muito Netuno, eu deixei as outras casas em branco, se bem que eu estudei depois, fui buscar histórias de celebridades e
E eu encontrei problemas assim por aspectos planetários, independentemente de casas. Mas como eu tinha que focar, diminuir, você entendeu? Colocar num funil minha pesquisa para poder observar mais Uhum. né, um aspecto que era não só da dependência química, porque eu não fiquei na dependência química. Eu fui anterior à dependência química, que era o trauma e abuso. Inclusive, modéstia à parte, eu me orgulho de ter conversado com os médicos e psiquiatras. Eles não sabiam que eu fiz isso pela astrologia, mas eu fui falar, dizendo: olha, o nosso paciente está tomando remédio para ansiedade que você passou, ou para depressão, não está funcionando. Ele falou assim: eu acho que é porque ele tem o PTSD, o trauma pós-traumático, a síndrome pós-traumática né, e eu perguntei para ele, realmente teve abuso na infância e tal. Aí o psiquiatra ia conversar com o paciente de novo, fazia todo um teste e mudava o medicamento, porque quem tem PTSD tem que tomar ao mesmo tempo remédio para ansiedade e para depressão. Porque aqueles que eram tratados só com remédio para depressão ou só para ansiedade não melhoravam, você entendeu? Uhum. Então eles tinham que mudava a medicação diária, eles tinham terapia em grupo todos os dias, terapia individual uma vez por semana. Aí a gente sentia um progresso, um desenvolvimento, você entendeu? E quando ele tinha algum tipo de religiosidade ou espiritualidade que ia continuar depois do tratamento, quando eles saíam da clínica, infelizmente lá eram doações do governo federal, estadual, municipal, particular. Quem doava para lá dinheiro e roupas assim era muito interessante. Eram duas celebridades, era o Tyler do Aerosmith, sabe? Não sei se ele teve histórico. O Tyler, esqueci o nome dele, o Steve pai Tyler, daquela né? atriz, Steven Tyler. É. E aquele casado com a Gisele Bündchen, que morava em Boston, ele era do Red Sox, o quarterback, esqueci o nome dele. Eu não conheço. Esqueci também, agora isso me fugiu. Mas são pessoas que tiveram, né, problemas assim, tá, o Carlos Santana também na Califórnia, porque as celebridades passam Músico por isso, Santana. né? Músico, É. passam por todos esses históricos. Então, contar a história faz parte da cura também. Uhum. Verdade. Boa noite a todos aqui. Eu já vi um Boa monte de noite. gente entrar, Tom, colegas Tom Brady, aqui. a Mariana aí. Tom Brady, Mariana é Mariana, o Tom nerd. Brady. Mariana, Tom você Brady é fazia. nerd. A Mariana está aí? Ah, Mariana, Não, obrigado, tá lá Mariana. embaixo, tá lá na cozinha, né? Fazendo o Ah, tá, mas jantar então e tá está ouvindo a recebendo o live. agradecimento. Isso, o Tom Brady fazia grandes doações, porque se não fosse isso, a gente não tinha como. Você sabe que os tratamentos lá são caríssimos e não tem, né, não tem SUS nos Estados Unidos, então a gente não tinha como ter um leito, uma cama, alimentação, chuveiro quente, vários profissionais, eles tinham 6 terapias por dia, não tinha como fazer isso com pouco dinheiro. Uhum. Obrigado. Então, eram as grandes doações que a gente tinha para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Então a gente percebia que quem tinha um amparo psicológico e espiritual depois do tratamento conseguia se manter mais tempo É. longe de uma recaída. Sim, porque eu acho que não é uma questão assim, muitas pessoas entendem isso, e a gente, por exemplo, um exemplo que a gente pode ver disso que eu vou falar, é no Brasil, por exemplo, que a gente tem, né, não estou falando mal de nada aqui não, a gente tem os evangélicos que agora é um movimento religioso, né, institucional muito forte. Mas você vê, é muito comum que a pessoa, ela é um ex-viciado, ele vira muito religioso, né? Não tô falando, ele é muitas vezes espiritualizado. Mas aí as pessoas vão falar, ah, não, porque sai de um vício e entra no outro, se apega numa coisa, vai se apegar em outra. Mas eu acho que a espiritualidade, não falando de religião agora, é onde eu quero chegar. A espiritualidade ela é muito importante nesse sentido, porque ela vai dar fundo de existência, independente de como você queira interpretar isso, né? Independente no que você acredite. Não só de uma religião, mas a própria espiritualidade. Que espiritualidade, eu falo, né? Espiritualidade é um peixe no oceano, religião é um peixe no aquário. Né? E eu acho que dá realmente, dá um sentido na vida da pessoa. Né? Eu acho muito importante esse trabalho, sim. E isso Por isso deveria. que É. os alcoólatras anônimos e os narcóticos anônimos, os grupos Uhum. funcionavam, porque eles chamavam o poder superior e falavam: a gente se compromete a não usar droga só por hoje, até a meia-noite, amanhã eu renovo o voto. Então Uhum. isso funcionava, não eram obrigados, entendeu? Não tinha essa expectativa irrealista, assim, entendeu?
Uhum. Então, eles tinham um pouco dessa espiritualidade através do. E outra coisa, eu não sei como é o tratamento aqui no Brasil, mas quando saem da. Lá, durante a clínica, o tratamento, toda noite tinha uma reunião de Alcoólatra Anônimo, NA, Narcóticos Anônimos. Toda noite. E quando eles saíam, a gente pedia, não deixa de ir, se puder, 7 dias por semana, ou 6 ou 5, mas porque se você não tiver esse apoio entre iguais, o risco é muito maior. E isso era fatal, é verdade. Não sei aqui no Brasil como é que isso é. Sim, com certeza. Bom, outra pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que você já respondeu, é como é que você acabou se envolvendo, né, nesse trabalho de recuperação com dependência química, mas você já respondeu isso pra gente. E vamos falar agora um pouquinho sobre onde você apresentou esses trabalhos, né? Que eu sei que você apresentou em Lisboa, né? Porque a minha intenção foi apresentar lá numa reunião simples do nosso grupo de astrologia em Boston mesmo. Mas aí, quando eu me preparei, porque eu tinha lá contato com médicos, psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, tudo, eles me deram uma bibliografia e eu estudei muito do mapeamento cerebral, sabe? O lobo frontal é super importante, porque ele é danificado pela, pela, pelo uso constante de drogas, né? Os rins sofrem, o lobo frontal, e isso, até o pessoal que ia para o Vietnã não tinha o lobo frontal totalmente, porque dizem que é a última parte cerebral a ser formada, né, entre os 21 e 25 anos, e fica bem aqui atrás. E é justamente aqui a parte do cérebro que tem a consciência e a percepção do certo e do errado, daquilo que é autodestrutivo, que você entendeu? Porque as pessoas não fazem muito essas ligações. E eles tinham esse dano por causa dos abusos da infância. Eles usavam as suprarrenais para produzir, eu acho que essa substância, esqueci o nome, corticoides, enfim, Endorfina. essas coisas, né, que devem ser, não sou especialista da área de anatomia, da médica, Uhum. biológica, mas deve ser uma substância muito ácida que atrapalha a formação do cérebro. Então eles não tinham como buscar ajudas. Né? Outra coisa, né, para você falar, quer dizer, a vida toda quebrada. Chegavam ali, a gente teve cliente de 20 anos, 25, 30, 40, 50, 60 anos, né, que era raro 60 anos, porque a maioria que usava droga há mais de 30 anos não chegava inteiro e vivo nessa idade, infelizmente, porque dormia na rua, perdeu tudo, enfim. Mas eles, mesmo quando eles tinham namorados, namoradas, filhos e netos, eles a grande maioria, 99%, não tinha condições da estabilidade do casamento. Nunca se casaram, nem no civil, nem no religioso, porque não conseguia manter uma relação, porque é a questão de confiança do abuso. Né? Não conseguia ter uma relação com os filhos, não conseguia manter um emprego, não conseguia ser feliz, não conseguia nada, manter uma profissão, escolher. Uma vez no Facebook, a gente tinha um grupo, ainda existe lá, né, pouco usado agora, porque ele migrou para outro, chamado Astrologia Vocacional. Então, às vezes aparecia alguém, uma vez apareceu uma pessoa lá que falou, né, com 20 e poucos anos, uma garota com 25 anos, 29 anos, e não se encontrava na vida profissional, tal. A gente foi ver o mapa astrológico dela. Quando eu olhei o mapa astrológico dela, todos os meus colegas estavam procurando as casas vocacionais. Eu olhei e vi as marcas de trauma de infância, que estava consumindo a energia dela de sobrevivência e de tristeza, que fazia com que ela não tinha energia para buscar um emprego, para definir uma profissão. Aí eu só perguntei assim: você sofreu traumas na infância? Ela falou: sofri. Eu falei: então, não fica Uhum. buscando faculdade nem astrologia vocacional. Vá para o SUS, Uhum. vá buscar um psiquiatra, um psicólogo, você precisa sarar isso. Ela ficou assim, surpresa, todo mundo no grupo ficou surpreso, porque muitas vezes, isso é uma coisa importante para todos os astrólogos que estão nos ouvindo, para você também. O cliente vem reclamar da vida profissional, da vida sentimental, Uhum. da vida financeira, e aquilo é só um pretexto, é a ponta do iceberg. No fundo, ele não consegue estabilidade e felicidade porque Uhum. ele não consegue lidar com o trauma, que É. rouba toda a energia vital. A casa 3 é uma coisa que os astrólogos não dão muita importância. E uma coisa, desde que eu comecei a fazer mapa astral, no primeiro mapa que eu fiz, eu compreendi uma coisa, que foi a primeira lição que eu tive, que a casa 3
é a casa mais importante no processo de formação da pessoa. E muitas vezes um aspecto desafiador que ela tem na casa 3 ou na 4, até que é a casa ali da casa da mãe, do papel da mãe, muitas vezes, ela vai carregar aquilo para a vida toda. E aquilo vai refletir nas transformações que ela precisa sofrer ao longo da vida, vai refletir nos relacionamentos que ela vai ter, e na 7, e não só que eu estou falando de relacionamentos amorosos, relacionamentos interpessoais com as outras pessoas, vai refletir na 6 no ambiente de trabalho, vai refletir na 10 na carreira, vai refletir na 11 nos ambientes sociais, e ela vai carregar isso, porque o mapa é uma evolução, o mapa é um caminho, a astrologia é um caminho. Então, os astrólogos não dão a devida razão. Então, a primeira coisa que eu olho hoje em dia, é interessante você falar isso, quando eu boto o olho no mapa, é a 3. Né? E muitas vezes um trauma ali de infância é muito explícito na 3. Os graus finais da casa 3 está perto do fundo do céu. Na direção simbólica ou de arco solar, o fundo do céu se move para trás ou para frente, com verso direto, esquerda ou direita. E você vai contando, cada grau é um ano. Então, 3, né, eu tive um cliente lá que tinha isso, foi coisa mais interessante, ele tinha Marte no final da casa 3. Ele, com 6 anos de idade, Marte fez a direção simbólica e entrou na casa 4. Ele começou a sofrer violência doméstica do pai, que estava casado pela segunda vez, e a madrasta não gostava dele. Então você via a casa 10 sendo o pai, a casa 4 sendo a mãe ou a mulher do pai, ou a madrasta, não sei se contaria, mas o Marte, em direção simbólica, entrou. Então, isso é uma coisa fundamental. Né? Alguém está falando, Rosângela... Muitas vezes a pessoa tem Quirão na 3, ela vai se tornar um curador ferido, né? E às vezes leva aquele processo, aquele trauma para ajudar a curar outras pessoas e vai se curando aos poucos. Né? Na casa 3, além da relação, isso tem a ver com relação com infância, com primos, colega de escola primária, com os primeiros professores. Mas a casa 3 e a casa 9 são casas mentais, do desenvolvimento mental, cognitivo, intelectual, aprendizagem, você entendeu? Comunicação. E as pessoas falam assim, a maneira que você lê e escreve, não só isso, a maneira com que você ouve, não aprender a ouvir o outro. Também. Fernando, rapidinho, eu vou fazer uma coisa inédita aqui numa live. Alguém faz uma pergunta aí pro Fernando, que eu preciso muito fazer um xixi, gente. Eu cheguei da rua, tava com calor, fui andar de skate agora de tarde, e tomei 4 copos d'água. E eu sei que essa live aqui ainda vai demorar. Então eu vou fazer meu pips ouvindo aqui ao vivo. E você, um minutinho, e alguém faz uma pergunta. Na próxima, arrume um pinico canadense, já deixa debaixo da mesa. Gratidão, Cal. Olha, gente, vamos abrir um espaçozinho aqui no meio, que a gente está no meio da entrevista vamos abrir para pergunta. Para pergunta, e quem quiser fazer a pergunta, Fernando, eu vou ouvindo, eu vou voltar em menos de um minuto. E aí, pessoal, alguma pergunta sobre a história ou sobre a astrologia? Alguém? Não, na realidade, eu gostaria de ouvir vocês que estão aí, me ouvindo, e eu não estou vendo, infelizmente, porque está passando assim, mas eu gostaria de ouvir de vocês quem é que trabalha com astrologia ou terapias com dependentes químicos ou familiares dependentes químicos. Vocês poderiam me dizer quem é que já trabalhou com floral, trabalhou com reiki, trabalhou em aconselhamento terapêutico? Eu gostaria muito, tem 12 pessoas nos assistindo, Planeta Consuelo está falando. Tá, Cleonice, eu vou pedir para falar das outras pessoas. Eu não vou poder comentar do mapa pessoal das pessoas aqui, tá bom? Por enquanto. E nem vou perguntar quem é que tem trauma de infância aqui ou tem problema com substância. Obrigado. O Consuelo falou. Eu queria saber de vocês que trabalham assim, por favor, trabalham profissionalmente com dependentes químicos e seus familiares. O Consuelo está falando, Fernando, como você fala com os pais, um posicionamento difícil. Tá. Bom, quando é difícil nesse sentido, Consuelo, de saúde, ou o que a gente fala, primeiro depende da idade da criança, segundo, falar com os pais, tem que falar com os dois pais, porque às vezes a preocupação de um pai não é a preocupação do outro. Né? E também tem outra coisa, já fiz mapa de criança onde eu via que a conexão maior de cura, a fada madrinha da família, era a avó, então eu me dirigia à avó também. Mas eu sempre tento ser realista sem ser alarmista, eu acho que o astrólogo não pode... Você entendeu? Porque, a não ser que você tenha formação em psiquiatria, psicanálise, a gente não tem condições e tem o dever de não rotular ninguém. Você entendeu? De não dar diagnóstico para ninguém.
Então, você mostra, e como você falou, se você vê que a oportunidade, a base do problema de relação e afetivo, que seja emocional, da criança que nasceu com o pai ou com a mãe, então você dá um toque, você fala assim, olha, volta a falar comigo daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos, quando a criança crescer, quando começar na escola, tá? Porque você fala de sinastria, porque eles entendem, porque você, né, a sua lua com o Saturno dele, o Sol, tem dificuldade de comunicação, então talvez seja interessante criar uma ponte até que a criança tenha né, uma maturidade ou uma parte cognitiva para poder eles criarem um diálogo, né? E porque isso é famoso da sinastria, né? O casal não consegue dialogar ou a dupla não consegue dialogar, mas consegue com um terceiro, com um moderador, né? Um terapeuta de família, um terapeuta de casal, uma coisa assim. Eu não deixo passar em branco, não minto, não engano, mas também não sou completamente contra a determinismo, fatalismo, alarmismo, você entendeu? Negativismo, sabe? É indicação de cuidado. E nem falo de karma também, você entendeu? Porque você fez, você matou seu filho te matou, vocês vão brigar, vocês vão se esfaquear, né? Não falo disso também, pelo amor de Deus. Eles que vão ler. Isso é bem ético, isso é muito bom se tocar nesse assunto, porque é muito coerente, inclusive. Porque o que tem de astrólogo, não estou falando mal, gente, não é uma comunicação não violenta, ok? Mas o que tem de astrólogo, que se acha psicólogo, que se acha psiquiatra, que se acha o terapeuta, né? O que tem de astrólogo também fatalista, que a gente mais vê por aí. Então acho que é muito importante você frisar isso, porque então, a coerência é essa muito questão. importante. Né? Agora, por quê? Porque isso vai depender de você e de mim, Uhum. né? Do astrólogo. O astrólogo se conhece de verdade? Já viu o seu mapa né? É autodidata, você viu o seu próprio mapa? Você nunca consultou um astrólogo mais experiente e viu o seu mapa? Você nunca fez psicanálise? Né? Os psicanalistas não têm orientadores, não têm supervisores clínicos, e por que a gente não tem? Né? Então, até para fazer pesquisa ou para fazer texto, a gente conta com orientadores que falam ali, que mostram. Né? Eu fui aprender técnica de pesquisa, fui aprender, né? Sou aluno de letras, então quis estudar para poder fazer um texto, escolher as melhores palavras para fazer um TCC, um artigo. Né? Não sei, eu também não gosto de criticar, mas infelizmente a astrologia é terra de ninguém. Não tem faculdade, não tem Ministério Público, então faz quem quer, lê autodidata, lê um livro, faz um curso de fim de semana, tarô, e outras coisas, sabe? Faz um assim, curso de. vai aprendendo, mas né, não tem uma regulamentação. É difícil, uma coisa não, também difícil de regulamentar. Né? tá. Tem alguma pergunta aí? Alguém falou? Alcoolista, após 1 ano de terapia. Você consegue ler melhor que eu? Você também lê? É difícil, eu não consigo ler direito aqui. Eu não sei 1 como é ano que de passa terapia. para baixo. Peraí. Eu posso É com voltar o aqui. dedo. Ah, Esse sistema é gente. péssimo, gente, desculpa. Rosane, já trabalhei como psicóloga com alcoolista. Após 1 ano de terapia, a esposa virou líder comunitária, mas ele não parou de beber. Era garçom. Ai, gato. Comenta aí, Bom, Fernando. a pessoa ter um problema de compulsão e não se afastar de más companhias, entre aspas, entendeu? Ou de espaços onde está, né? Quem tem compulsão por jogos não pode frequentar cassino, nem outro tipo de jogo de azar, nem passar na banca do jogo do bicho, não pode. Quem tem problema com álcool não pode ir a bar. Isso aqui é uma coisa chata que eu vejo aqui, né, lá nos Estados Unidos, ou pelo menos, né, você sabe, cada estado dos Estados Unidos, na costa leste, tem as suas leis, tem as suas regras. Mas lá na área de Boston é assim, por exemplo, as pessoas tinham essa consciência quando tinha um casamento, um aniversário, o bar com bebidas alcoólicas ficava bem afastado, no fundo, em algum lugar em que os convidados que tinham problema com alcoolismo não iam lá. Era um respeito pela pessoa. Aqui não. Aqui você convida para um churrasco, tem cerveja, tem cachaça, e os convidados vêm, você não sabe se ele está passando, está em abstinência. Aqui não tem nada disso. Vai, toma mais um trago, dá de bebida, você entendeu? Tem gente que faz. Lá tinha muita gente. Você imagina, eu fiquei. Esse me deixou chocado, que eu não chocado demais. Entendeu? Porque eu chamei, ele me ligou e disse que estava com problema de recaída. Eu falei assim, tem uma vaga aqui. Eu já tinha papelada dele. Eu falei assim, faça suas malas e venha amanhã. Ele falou assim, amanhã vai ter uma passeata lá por causa do presidente. Eu falei
Falei, não vá para a passeata, faça a mala, vem aqui. Ah, não tem dinheiro para o táxi. Eu pago o táxi aqui na porta, vem, faz a mala e tal. Aí ele foi fazer as malas, amanhã, 9 horas. De noite, uns amigos de prédio, você vê aqueles amigos da onça, foi fazer um bota fora. Com o quê? Com droga e com álcool. Ah, é a última vez você vai se... Né? Ele estava lá no apartamento, acima do dele, fazendo muito barulho, um vizinho chamou a polícia chegou, ele não podia ser pego, senão ia ser preso. O que é que ele fez? Ele pulou a janela para aquela escada de incêndio para sair do apartamento da festa, entrar no outro, se esconder. Os tênis dele se agarrou no ferro e ele acabou caindo e morreu. E depois, no dia seguinte, eu lá esperando por ele, falei assim, esse danado fugiu, não vai. Aí ligava para o celular dele, ninguém atendia, passei o dia inteiro, quando chegou lá no final da tarde, dizendo, eu não consegui ir ao velório. Você entendeu? Um rapaz jovem de 23 anos, da flor, sabe? Então eu falei assim, ai meu Deus do céu, então mesmo sendo espírita, acreditando em karma, é muito difícil trabalhar com esse tipo de população, porque a gente quer que todo mundo vença, mas a gente também, você entendeu? Ser astrólogo, ser amigo, ser irmão, ser terapeuta, não é, nós não vamos salvar ninguém. Nós somos facilitadores e damos as melhores condições e ferramentas para a pessoa tomar uma decisão e vir para o tratamento, buscar. Porque sozinho eles não conseguem. Não conseguem. Tem mais alguma pergunta? Não consegue. Esse que é o negócio. Existe um videozinho depois, eu posso até deixar aqui nos comentários, porque esse vídeo é bem interessante, que ele fala muito sobre como um dependente, ele precisa dos amigos, ele precisa da família, ele precisa sentir, né, que é amado. E tem uma experiência que eles fizeram com ratos, que eles pegam um rato que era dependente químico, né, um rato de laboratório, e coloca ele sozinho e pega esse rato e coloca com um grupo de ratos. E a diferença é brutal. Quando ele sente que ele tem gente à volta dele, quando ele sente que é amado, quando ele sente que as pessoas estão ali para ajudar ele. Porque exige o preconceito latente. Quem não tem preconceito, eu mesmo tenho. Às vezes eu vejo um viciado na rua e não vou mentir para vocês, eu não vou ser... Não posso mentir, né? Não vou ser hipócrita. E às vezes eu vou atravessar a rua porque eu tenho medo, eu tenho um certo receio. Né? Eu sei que aquela pessoa é viciada, eu tenho um receio. Né? Então, assim... Isso às vezes é inconsciente das pessoas. As pessoas não percebem que elas são preconceituosas. Então a gente tem que parar e botar a mão na consciência às vezes na vida e perceber que a gente é preconceituoso. E como é que a gente pode melhorar? Porque a gente mora numa sociedade, né? E a gente tem que zelar pelos outros, né? Em todos os sentidos. Então, aí você falou em sociedade. A sociedade, a gente é que paga os impostos. Então a gente tem que cobrar. Começando dos políticos dos quais a gente vota. Os vereadores... os prefeitos, deputado estadual, você entendeu? Para que preste atenção, a gente está certo, todo mundo se importa com a política partidária e a política econômica, mas tem outras coisas que não podem esperar, que são esses casos de saúde. Agora você vê, se a saúde pública aqui não tem nem vacina, nem coisas assim, do mais premente, urgente e sério, que ameaça milhares de pessoas, ninguém vai dar bola para um tratamento. Você vê a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo, com os craques, não pode se lidar com, mesmo que eles tenham histórico, como os nossos tinham, de histórico prisional, não pode se tratar de uma questão apenas policial ou judicial. Entendeu? É muito mais que isso, é